Voltamos, meu povo, e olha só, o excesso de telas já faz parte da rotina de muitas crianças e adolescentes. E aqui a gente já poderia colocar um parênteses, né? Felizmente e infelizmente também, porque tem muitos efeitos negativos. E é isso que eu venho perguntar a vocês. Até que ponto isso pode ser prejudicial? Para falar sobre os riscos e os cuidados necessários, eu recebo hoje ela, né, a diretora da Casa Escola, Priscila Grina, que está aqui com a gente e vai falar um pouquinho sobre essa questão da educação, a importância dos pais, da rede de apoio, qual é a função aí que os pais, os tutores, os responsáveis legais têm sobre a educação também e o suporte com a escola, porque não é só a escola, né, gente? Eu vejo muitas pessoas falando, porque a escola tal, isso, e a sua parte? O que você está fazendo em casa? Qual é o momento em que você desconecta a sua criança e seu adolescente e gera uma outra, né, opção ali para eles? Qual é a sua função em relação a isso? Porque quando muitas vezes passa ali para a escola, é só o reflexo do que faz em casa. Tô certa, Priscila? Seja muito bem-vinda, tá? Esse convite. Eu acho que nunca é muito falar sobre esse assunto, né? Sim. Eu acho que a gente tem que conversar sobre a era digital e como nós nos inserimos dentro dessa era, né? E um dia muito sugestivo, né? Porque hoje é dia do estudante, então a gente pode trazer essa pauta também como uma necessidade, mas também como uma pauta que interessa ao anfitrião do dia, né? Também. Sim. E eu acho super importante quando a gente traz essas pautas, a gente conversa, a gente alinha, a gente tem muitos pais, tios, né? Avós que assistem aqui o programa. E sempre que eu recebo um feedback é nesse sentido. Ana, gostei da matéria, gostei da pauta. Porque quando a gente toca, mesmo que seja um ponto sensível, porque imagina, a gente falar sobre a questão das telas, da inteligência artificial, da era digital, para as crianças e adolescentes, em um certo ponto pode ser sensível também, né, Priscila? Sim, com certeza. Eu acho que é também urgente, sabe? Urgente. Assim, então, é preciso falar, né? Preciso conhecer, e o século XXI aí chegou, né? Trazendo essa enxurrada do final do século XX de inovações, e tanto a sociedade como um todo e, consequentemente, a escola precisa se adequar a essa situação. Isso. Né? Então, a escola vem fazendo esse trabalho, eu acho que praticamente todas as escolas, eu posso falar em nome de Casa Escola, mas não estamos sozinhos, né? E desse trabalho de educador, né? E buscando, no início foi a informática, né? Aí chegou a internet de uma forma ingênua, né? Para a gente pesquisar, e aí eu acho que o grande problema foi logo da geração Z ainda não foi muito afetada, eu acho que deve ser sua geração por aí, não sei, geração Z, não é? Não é? Entregando um pouquinho, vamos dizer que eu nasci em 91. Então anos 90, isso mesmo. Então, é isso aí. Eu acho que ainda foi a última geração, né, Priscila, que de fato viveu o papel, viveu ali essa conexão que existia com o caderno, com o papel, com tudo isso. Fichário, né? Isso eu acredito que nem existe. Caneta também. Eu lembro que, gente, isso é tão engraçado porque as crianças e adolescentes que eu acompanho hoje não tem mais isso. Eu lembro que tinha uma fase que eu ia deixar de usar lápis para usar caneta, porque eu já me sentia mais adulta. Então, isso nem existe mais, eu acho, né? Assim, porque de fato, as telas invadiram com tudo. Sim. E aí eu queria saber de você. E eu vou chamar de você, viu, minha gente? Com toda a cordialidade e formalismo que eu perguntei antes. E ela me permitiu, né, chamar de você. E eu queria saber, assim, qual é o maior desafio? Será que a gente pode elencar mas o maior desafio de todos em relação à era digital? Eu acho que o maior desafio são as redes sociais, né? E os jogos eletrônicos que estão abertos, né, em chat, né, para a perversidade social, né? Então eu acho que esse é o maior desafio ainda, né? Porque isso se dá dentro de 4 paredes, que é um quarto que parece que é
que a criança, que o adolescente está numa situação de segurança e não está, né? Está totalmente aberto, com sua ingenuidade, com sua imaturidade, né? Está ainda num processo de desenvolvimento, de amadurecimento e que ele precisa de supervisão. E também o adolescente está nesse momento de justamente tentar se livrar dessa supervisão, né? Ele está nessa luta, eu quero ser grande, eu sou grande, eu estou crescendo, mas ele vai criar, nós adultos, nós seres humanos, vamos criar essa, digamos, maturidade mesmo aos 20 anos, você sabia? Demora, né? 20, 25 anos, né? Os nossos neurônios da responsabilidade, eles vão amadurecer lá para os 25 anos. Meu Deus, e a gente, a gente analisar isso com dados, né? A gente acaba sendo colocado em uma situação ali de escolha, de profissão, tudo isso até um pouco antes. Muito antes, né? Tem gente que vai fazer vestibular com 16 anos, né? Então é uma coisa para pensar, né? É uma coisa para pensar. Essa vontade de adultizar, né, a criança, que ainda tem, principalmente, eu acho que o mundo ocidental também, ele acaba também, de certa forma, gerando isso, né? Tudo isso, né? É meio contraditório, né? São menos autônomos, mas, né, os jovens são menos autônomos, mas há uma expectativa de que cresçam, que saiam de casa, que vão estudar, que vão se formar. E eu acho que o imediatismo que as redes sociais proporcionam também gera isso, essa pressa, né? Essa necessidade do para ontem, de que está ficando para trás, de que realmente precisa assumir um certo papel. Isso eu, Ana, enxergo hoje como um maior prejuízo para essa geração, né? O que está gerando, Ana, que você vê, é uma falta de autenticidade, uma falta de identidade, né? Uma falta de tantos detalhes importantes que a gente vê que é realmente um problema. E é o que se fala, né? Eu acho que tem estudos, né? Tem aí um livro muito bacana que vale a pena ler, eu acho que aconselho, que se chama Geração Ansiosa, né? De John Haidt. É um estudo muito bacana, né? Que ele faz durante anos, levantando todo esse histórico, esse processo, principalmente da juventude entrando pelas redes sociais adentro, né? Os perigos que estão só aguardando por eles em relação à vulnerabilidade, né? Que eles vão se deparar, né? Eu acho que é isso. Mas e a escola, né? E a escola. E a escola, né? E os pais e a escola. Como é que eles podem conversar de uma forma para que essa relação ela funcione, ela seja prática na realidade, né? Porque não seja só uma teoria do que os pais podem fazer, do que a escola pode fazer. Porque hoje, além das redes sociais, tem um negocinho chamado inteligência artificial, que se a gente não tiver cuidado, até para dizer o básico e o óbvio, a gente pergunta para saber o que é, não é isso? Imagina um adolescente e uma criança. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que mais do que nunca, escola e famílias têm que se unir, né? Verdade. Eu acho que tem aí uma frase importante, né, que vem lá de Krenak, né, que ele fala que, não sei se é exatamente ele, mas vem da cultura indígena, né, de que para criar uma criança é preciso uma aldeia, né? E eu acho que nós temos muitas famílias nucleares, né? Com essa questão do carreirismo, né? Fiz minha carreira, meu emprego está aqui, vai para um lugar, perde essa rede familiar, né? Essa rede que poderia estar cuidando junto, né? Então, mais do que nunca, a escola passa a ser uma maior necessidade das famílias. E as tecnologias, por um lado, vieram aí para ajudar, né? Isso. Tem muita coisa bacana acontecendo, né? Na área da saúde, na própria comunicação, né? Já que estamos longe, a gente consegue falar com a família, né? E antigamente, eu lembro para falar com minha mãe, que eu morei fora, era uma ligação a cada 6 meses, né? E ainda tinha que ir para um telefone público e me diziam, ela está lá esperando, né? As pessoas não vão mais saber o que é isso. Não é, não, nem telefone público, vamos saber o que é. Mas, enfim, né? Eu acho que
é de saber lidar bem com as tecnologias, é isso, né? Não só a escola, famílias e qualquer lugar, né? Seja empresa, seja a esfera pública, né? Todo mundo tem que estar pensando como usar da melhor forma as tecnologias. E a escola mais do que nunca, né? Porque a escola está aí com sujeitos em formação, Isso. né? Em Uma crescimento, responsabilidade gigante. amadurecimento, Verdade. desenvolvimento, né? Um monte de mento. Não é? Não é? É muita responsabilidade. É verdade. Né? E instruir mesmo essas crianças, esses jovens, para saber usar da melhor forma as tecnologias. Né? Perfeito. E aí o grande perigo, né, que eu já me reportei, está ancorado nas redes sociais, que é uma abertura para o mundo, para qualquer tipo de mundo que possa se encontrar. Né? E aí que os pais precisam entrar com conhecimento que não é muito intuitivo, né? Tem que realmente estudar, tem que se preparar, né? Como bloquear. Tem que ter controle, né? De fato. Tem que ter controle. Né? O que eu vejo muitas vezes é que, não sei se por serem pais de outra geração, né? E de não terem acompanhado ou vivido na prática as consequências muito rápidas que tem nessa geração, agora que a gente está vivendo, né? Subestima o avanço e o poder que a rede social dessa tem. Sim. Às vezes porque realmente não sabe, não sabe lidar, alguém está no celular, não sabe o que está acontecendo ali, né, por trás das telas. E isso é um ponto que, inclusive, eu vou conversar com a doutora Sâmula, que já senta aqui com a gente também, para a gente saber os limites legais, o que é que tem, né, o que é que tem na lei que, de fato, proíbe, o que, de fato, é permitido, o que não é. Porque a gente, quando tem conhecimento, gente, o conhecimento, ele liberta, né? E eu gosto muito dessa frase. Não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu gosto muito porque ela se aplica a toda e qualquer situação, Priscila. É impressionante. E é impressionante como, de fato, é um divisor de águas, né? Para o pai, para o filho, numa relação paternal e fraternal, né? E em relação à criança ou adolescente, hoje, a gente tem que estar à frente do tempo. Imagina que louco, né? Que rápido. Porque se eles já estão correndo, a gente precisa alcançá-los. E na minha visão, hoje, falta muito mais um preparo para os pais, você acredita? Sim, acredito, né? E também testemunho, sou testemunha, né? Eu acho que todo mundo já viu, né, alguma criança bem pequena com o celular na mão. E os adultos resolvendo seus problemas, suas questões, e a criança lá entretida, né? Entretida. Só que o adulto não tem essa noção de que está abrindo a porta do vício. Né? A criança entra numa área do desejo que ela não tem controle. Então, quando for tirar o celular, né, e ele é feito para isso, ele é fabricado, produzido para aprisionar, né, para você ficar dependente dele. Né? Então, imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, cujo cérebro está totalmente aberto, né, só para receber, para crescer, para desenvolver, e aí entra o celular na cabeça dela. Né? Então, ela fica dependente, assim como qualquer vício. Assim como o álcool, assim como uma droga, é uma droga. Né? E por isso, quando se tira o celular dela, ela vai ficar com muita raiva, porque ela já está dependendo daquele vício. Né? Ela precisa do celular. Mas, assim, o bom é que é possível reverter. Ainda né? é possível reverter. Ainda é possível reverter. E para isso é preciso investir, é preciso disponibilidade, que eu acho que é uma palavra que falta, sabe? Querer, né? Querer fazer essa mudança, querer gerar outras atividades, outros momentos. Porque às vezes o que eu acho que deixa muito refém é a praticidade, né? Preciso de tempo, vou deixar. E gerar outras atividades para aquela criança, para aquela adolescente, vai requerer disponibilidade, tempo, que muitas vezes alguns pais não têm, né, Priscila? Então, contar histórias, é fazer biscoitinho, entrar na piscina junto, mesmo que esteja fria.
É verdade. Enfim, cavar buraco na areia, fazer castelinho, né? E assim, uma das coisas que eu acho fantástico também, que ajuda muito a substituir, é a própria literatura, né? A literatura de bom gosto, uma literatura infantil, a literatura de verdade, De né? verdade. Que faz muita diferença, né? Muita Então diferença. já fica uma dica fantástica para os papais, as titias, as avós, quem está assistindo aqui o Deixa Comigo, né? A gente, quando traz uma pauta como essa aqui para o nosso programa, a gente tem a intenção de alertar, mas também de trazer dicas, oportunidades, o que fazer, Sim. o que é que eu posso fazer para ajudar a escola, para que meu filho já não chegue tão dependente na escola. Imagina, seu filho está lá, está numa dependência absurda em relação ao celular, como é que vai tirar isso no colégio, né, na escola? O que é que a escola vai poder fazer diante de uma abertura que em casa ele tem? Né? Ali é a maior referência dele, né? Como é que na escola, o que é que vai fazer? Olha a dificuldade em meio a uma turma com vários alunos que tem várias situações, né? E o que você, pai, mãe, tio, avó, tia, o que é que vocês podem, como uma rede de apoio, fazer para que essa criança ela tenha uma visão aberta sobre outras coisas, sobre outras possibilidades, sobre outras atividades, sobre um mundo que não está restrito a esse celular, não é isso? Inclusive, gente, eu tive já uma oportunidade recente de conversar com uma pessoa que deu uma dica, sabe de quem? Eu não sabia que isso era possível, de colocar o horário que o celular funcionava, a internet funcionava no celular da criança. Acabou aquele horário, não tem mais acesso, não vai ter mais como fazer, né? É inclusive, esse controle do WhatsApp, né? Se entrou, se tem um grupo, entrou uma pessoa nova no grupo, é possível controlar, é possível o adulto saber e ter assim um relatório do que ela acessou, do que ela deixou de acessar, com quem conversou. Isso é muito importante, inclusive fechar alguns canais mesmo. Fechar, né? mesmo. E porque eu acho que assim a lei surgiu, né? E em 2025 foi uma chuva de leis e que foram muito bem-vindas, né? São muito bem-vindas, vieram para delimitar, para restringir, para proteger. Mas eu acho que ainda nos lares não existe essa lei que realmente vai auxiliar, né? É verdade. Apesar de que nem todo mundo gosta, mas eu garanto que auxilia, né? Ajuda o adulto ali, não pode. Assim como a gente diz, tem que botar o cinto de segurança, senão a polícia vai dar uma multa ou vai pegar o que a gente fala assim na hora, na rapidez, que nem sempre se constrói a consciência, esse caminho, mas quem é que não fez, né? É verdade. Então eu acho que chegar num restaurante para comer em família e tá todo mundo no celular, me dá uma tristeza. É verdade. E também uma preocupação, né, em relação ao que nós estamos formando, o que a gente quer como sociedade e quem serão os futuros adultos dessa sociedade. O que é que a gente está fazendo que é nossa responsabilidade sobre esse futuro, né? Que sim, como o Priscila está dizendo aqui, é total nossa responsabilidade. É total nossa responsabilidade. Ana, não tenha um filho, você tem responsabilidade sobre alguém que está perto de você, de algo que você está vendo, de um sobrinho, de alguém. A gente sempre tem alguém perto que pode ajudar, que pode auxiliar, abrir os olhos, chegar com muito amor, né? Conversando. Com certeza você vai estar semeando ali de uma forma edificante na vida daquele ser humano. Não é isso? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada também. Prazer demais conhecer ela, gente. Imagina, ter uma diretora tão fantástica como essa, né? Com a tranquilidade, conversando. Prazer, honrada, viu, de te conhecer. Vamos para o intervalo e eu volto com o Samuel. Bora, Samuel. Vamos juntas, porque para além das conversas que a gente vai ter aqui sobre excesso de tela, ela também é advogada e hoje é nosso dia, né? Não posso ter que puxar a sardinha pra gente. Volto já, você não saia daí.